Gente, olha, nós vamos voltar agora a falar sobre a guerra que acontece em Israel. A situação ficou muito tensa. Hoje eu vou te trazer detalhes, são 3 horas e 28 minutos. O premier israelense voltou ao fronte da batalha neste domingo. Benjamin Netanyahu afirmou que se o Hezbollah entrar na guerra, será o erro da vida do grupo terrorista libanês. O primeiro-ministro reforçou que, apesar das duas frentes de confronto, Israel terá uma vitória esmagadora. Avi Gelber, eu já quero entender a tua avaliação sobre esse 16º, é isso? 16º dia de fronte de batalha. Inclusive você estava lá, certo, meu amigo? Chegou na última quinta-feira, é isso, aqui no Brasil? Cheguei na última quinta-feira, estava lá nesse sábado fatídico do dia 7/10. O que essa declaração, na verdade, ela traz é um recado. É falar para o Hezbollah e para o Irã, na verdade, vocês seguram aí porque tem Estados Unidos no meio, tem Inglaterra, essas visitas de todos os premiers durante essa semana em Israel, visitas de um dia curtas, mostra claramente um apoio do mundo progressista, vamos falar assim, no Estado de Israel, porque é um ponto daquela região que não querem perder. Se perder esse ponto, fica meio complicado depois para esse lado, Europa, Estados Unidos, ter alguma pisada maior na região. Então, eu acho que é mais recado forte de falar para eles. Irã, não fala nem para o Hezbollah, Irã, se Hezbollah entrar, vocês não vão ficar tranquilos no Irã. Irã hoje não está preparada para uma guerra. Nem a Síria. Israel já deu recados, eu acho bem claros, bombardeando o aeroporto de Damasco. Teve hoje bombas, ontem, hoje, algumas bombas nos centros do Ministério da Defesa de Irã, em Teherã. Então, a gente tem que entender que aqui é um jogo muito de forças. Tanto que a China mandou hoje também porta-aviões para a região. Todo mundo quer pegar uma lasquinha nessa... Inclusive, Avi, mais atualizações para trazer para a nossa audiência aqui. O Papa Francisco conversou hoje com o presidente americano Joe Biden por telefone, depois justamente do Papa Francisco ter pedido aquele fluxo contínuo de ajuda humanitária para a faixa de Gaza e principalmente a libertação aí dos quase 200 reféns que lá estão. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, segundo informações que a gente tem aqui do Vaticano, discutindo situações do conflito e a necessidade de identificar os caminhos para a paz. A Casa Branca está informando também que o Joe Biden discutiu seus esforços para garantir a entrega de alimentos, remédios e outros de assistência humanitária para dar uma aliviada nessa crise humanitária tão intensa que a gente vive. Nós estamos vendo aí, inclusive, imagens ao vivo nesse domingão aqui na Jovem Pan News, são 3 horas e 31 minutos, desses caminhões que fazem esse percurso para tentar levar algum tipo de ajuda humanitária. Professor, me explica um pouco a tua visão aí nesse 16º dia. Existe alguma possibilidade dessa discussão do Papa Francisco com Joe Biden virar algo na prática? Como é que você vê isso? Por enquanto ainda não. O que a gente visualiza? Como pelo direito internacional, Israel tem direito a dar uma resposta ao ataque terrorista que sofreu, e essa resposta ainda não aconteceu na medida que deveria. Você tem bombardeios cirúrgicos, líderes do Hamas que foram mortos. Você não teve uma resposta ainda na proporção que Israel entende que tem que ter, e até mesmo para desmontar de vez o Hamas lá na faixa de Gaza. Então eu acho que qualquer conversa de qualquer outro gênero só vai acontecer após esse momento. E Israel está tendo muita cautela nessa intervenção, que tem que ser por terra, até porque senão não vai fazer do tamanho que é necessário, justamente por quê? Porque você tem civis em Gaza, mais de 2 milhões. Se você começar a vitimar civis numa grande escala, porque eles acabam sendo atingidos direto ou indiretamente, o desgaste, a conta vem para Israel, né? Então ele está tendo um pouco de cautela, mas eu acho que depois de algo que seja considerado uma resposta, é que eu acho que qualquer outra conversa pode acontecer. Agora, o que está faltando neste momento, efetivamente, se a gente
pegar o lado aí da conversa do Papa, né, que é o lado humanitário da questão, é um corredor humanitário. Você tem que ter de duas mãos. Um para entrar alimentos, remédios, itens básicos lá em Gaza, efetivamente, para quem ficar por lá, e o outro para permitir com que os civis tenham uma alternativa de fuga, porque eles estão na linha de frente. Mesmo que eles saiam do norte, onde está sendo a maior parte dos ataques, e vão ao sul, e pegando aqui a proporção que essa região é equivalente aqui ao bairro de Santo Amaro, não dá grande fuga. Então tem que ir para o Egito. E para o Egito não quer lá alguns milhões de refugiados refugiados palestinos, como já estão lá no Líbano, por isso que eu trouxe a ideia do Líbano aqui. Então, essa questão, enquanto não for equacionada da intervenção por terra, nada se resolve. Agora, o corredor humanitário, para mim, é a questão de primeira ordem agora, já que Israel ainda tem seu direito de resposta, que não aconteceu ainda da forma como deveria. Como que a gente consegue equalizar essa história do corredor humanitário com também a segurança dos terroristas também não criarem uma via alternativa de fuga? Porque eu acho que a grande questão que Israel é contrária é justamente isso, né? Você cria o corredor humanitário e todos os terroristas fogem por ali. Como é que se cria isso? Há uma preocupação por parte das organizações em relação a isso? Não tem dúvida que há uma preocupação. Uma preocupação daquilo que está entrando também na faixa de Gaza, se é só ajuda humanitária. Isso também tem uma questão de vigilância dessa questão. Como o Hamas vai usar a ajuda que está recebendo. Exato. Né? Se ele não vai barganhar com a população civil. Os primeiros 25 caminhões de diesel, o Hamas pegou e levou para ele. E tanto é que a gente fala da ajuda humanitária que é realmente necessária e é um povo que está sofrendo ali de uma maneira desnecessária, mas que está sendo usado na verdade. Mas se você pegar e ver o que o Hamas está fazendo, ele pega, não tem água, não tem luz, não tem ajuda humanitária, não tem remédios, mas tem 200, 300 mísseis saindo todo dia da faixa de Gaza ainda para Israel. Então, como é que se explica isso? Da onde vem a energia? Míssil precisa de gasolina, míssil precisa de energia elétrica. Como é que sai isso? E só quero fazer mais uma pequena intervenção sobre a questão água. Não tem dúvida, Israel religou a água e tal. Mas se a gente ia falar de realmente querer que a faixa de Gaza, para a maioria palestina que está lá, de 2 milhões e poucas pessoas, mude de figura, a gente tinha que ter a água deles. Israel hoje, 80% da água, Israel também é um país que não tem água. 80% da água de Israel vem do mar. A faixa de Gaza, ela é banhada por mar. Eles acharam que a tecnologia que tira o sal, dessalinização da água, e isso hoje é 80% da água potável de Israel. Israel mandou estação para a faixa de Gaza para fazer isso. Você acha que estão usando isso? É essa a questão. O mundo tem que entender, talvez, que, obviamente, estamos falando de pessoas, de vidas, e qualquer vida é preciosa. Mas nós temos que entender que o mundo, junto com Israel, junto com os palestinos, tem que estar contra o Hamas. Sim.